Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que é leitora ávida dos pergaminhos negros de Rassilon, Thaís Alves. Sei todos os segredos desse planetinha chamado Gallifrey. E Dark Times também, Opa, né? Tempo Sombrio é comigo mesmo. Tudo que tem escrito aí você já é doutorada aí nesses Black Scrolls of Rassilon, né? Eu sou doutora nesse negócio. Pois é, porque hoje, a galera pode estar assim, como assim vocês estão voltando podcast? Já não teve coisa de Time Lord Victorious essa semana, então? Sim. Mas tem mais, Sim. porque Time Lord Victorious vai ficar, amigos, aí até o começo do ano que vem. Ai, que delícia. Rolando. A gente vai fazer, todo mês vai ter um pouquinho de Time Lord Victorious, sempre em mais de uma edição, porque tem saído bastante coisa. E hoje a gente vai falar exatamente do que, senhora minha esposa. O Guia para os Tempos Sombrios. Sim, que é parte, é integrante do Anual 2021. Não estranhem. Sim, nós estamos em 2020, óbvio. Mas o Anual de 2021 sempre sai um ano antes, né? Não de 2021, né? 2021 sai em 2020, 2020 sai em 2019. E assim vai. E claro que esse ano, né, como a gente tá aí envolto nessa mega saga de Time Lord Victorious, todas as coisas impactantes, importantes de publicação ou de lançamento de áudio, quadrinho, tudo acaba tendo a ver com essa mega saga, e o Anual não ficou de fora. Ele trouxe bastante informação, e entre essas informações, óbvio, né, ele trouxe informação geral de Doctor Who, mas ele teve ali um cantinho, teve uma meia dúzia de página ali dedicada a Time Lord Victorious. Isso. E que, por mais que pareça algo assim, porque é engraçado, né, a gente tem essa concepção de, isso é só um anual, né, só um guia, não faz parte, um livrinho. Não pesa pra continuidade da história, só que pesa. Porque tem várias informações muito importantes ali, né? Exato, apesar de ser ali só em texto, não chega nem a ser prosa, né? Ser só uma matéria de jornal, quase. Que é muito legal, né? Ela faz uma diferença grande aí para nosso entendimento de tudo que tá acontecendo. Claro, não é um review de uma história, então acaba que é uma coisa um pouco mais condensada, mas não deixa de ser importante e a gente não podia deixar de vir aqui falar com vocês. Com certeza! Certo? Então vamos só beber uma água ali, comer um dente de alho pra nos prevenirmos dos grandes vampiros e já voltamos aí pra falar sobre o nosso guia dos Tempos Sombrios. É isso aí, vamos lá! Pra dar o pontapé aí no podcast de hoje, acho que vale o disclaimer, né, cara? O que acontece, né? Diferente da maioria das coisas aí de Time Lord Victorious, a gente tem... Na verdade, consumir Time Lord Victorious, ele é meio problemático se você tá fora do Reino Unido. O que acontece? Sim. Existem Como sempre, coisas... né? A gente tá sofrendo com esse tipo de coisa. Não, mas digo assim, tem coisas que é de boa. Por exemplo, quadrinho. Quadrinho é publicado aqui. Sim, mas você pode importar, você pode comprar a versão digital. Meios. Por exemplo, o quadrinho, o primeiro, a gente comprou a versão digital e de boa. Na hora que saiu, a gente já tava com ele aqui. Tranquilo, sem problema. Agora, livros que saírem, mesma coisa, só comprar a versão digital. Em Time Lord Victorious, a gente tem aí o problema do teatro imersivo, né? Das ações imersivas, né? Que é mais de uma, que é exclusivo do Reino Unido, exatamente. Né, e tudo mais. E esse anual, pra nossa tristeza, ele não tem versão digital. Ele é só versão física. Sim. Ou seja, até o nosso chegar, lascou-se, né? A gente sabe o tempo que demora, né? Ainda mais com os correios funcionando direitinho, pois né? É. E aí o que acontece? A gente já tava meio conformado que não ia rolar. Isso. Né? Porque até alguém escanear, até demorar muito. Pá. Então acho que antes de começar tudo, fica o nosso agradecimento ao nosso querido amigo Matheus Flores, né? Apoiador nosso, amigo Beijo, pessoal Mateus, nosso. Maravilhoso. E na verdade, ele e seus contatos, eu não... Veja, não me interessa como eu consegui isso. Eu não questiono, mas ele que cedeu aí pra gente essas páginas que falam de Time Lord Victorious, então muito obrigado. Se não fosse por ele, a gente não tinha conseguido parar aí nessa semana pra poder falar com vocês. Com certeza. Ia sair lá na frente, talvez até quando já não fosse tão importante falar disso. Por quê? Porque, como eu estava explicando, essa sessãozinha, esse pedacinho da anual, ela serve mais pra deixar a gente a par do que está acontecendo em Time Lord Victorious do que contar uma história. Claro, então, não é exatamente uma história em prosa, não tem a ver com quadrinho, com livro, não. É tipo um anual mesmo. Apesar de ser meio ficcional. Quais são os monstros, quais são as raças, né? É uma mistura bem legal, porque assim, a gente tem ali, claro, né, o anual e essa parte, ela é feita por uma pessoa que existe na vida real. É o Paul Lang, ele é o autor, né, de tudo isso que tá aí. Pois é. Mas pra gente, é como se fosse a Melody Malone, ou seja, a River Song escrevendo o que ela chama do Dark Times. Então eu adorei isso. Em tradução, em localização, eu localizaria como
a Gazeta dos Tempos Sombrios. Gostei né? demais. Porque é uma brincadeira com Times, né? New York Times e Dark Times, né? Exatamente. Porque a gente viu aí na primeira parte dessa história toda, que foi justamente o Defender of the Daleks, que a gente vai ter algo que envolve os Dark Times por conta dos Hond, lembra? Isso! Se você voltar no nosso último review aí de Time Lord Victorious, a gente vê que os Daleks, eles se aliam ao Doutor, em especial aí o nosso querido amigo que já estou sentindo falta dele, que eu já amo esse personagem, que é o Dalek Estrategista. Nosso queridinho. Eles dão de cara, eles têm que se juntar porque eles estão lutando contra os Hond, que são esses monstros Fond. Os Fond. I'm fond of them. I'm fond of the Hond. Os Hond, que são esses monstros que deveriam não existir desde os Tempos Sombrios. Isso, exatamente. O que são os Tempos Sombrios? A gente explicou na última edição, vale de novo aqui. Os Tempos Sombrios são, eu gosto de chamar de o tempo antes do tempo. Antes de tudo, a gente tinha ali os Eternos, a gente tinha meia dúzia de raça, que é justamente o que vai sendo contado. Que a gente vai citar aqui, que vai citar aqui, porque tá no guia, né, nesse anual. E é isso, tipo, é antes de tudo mesmo. Antes de fundação de Sociedade dos Senhores do Tempo, antes de Guerra do Tempo, antes da Terra, antes da criação existia isso. Isso. Com meia dúzia de raça solta ali. E, aparentemente, essa raça aí dos Hond, eles deveriam ter parado de existir lá. Mas algo está fazendo eles existirem aqui no nosso tempo. Exatamente. Né? Ou pelo menos no tempo aí em que está o 10º Doutor aliado aos Daleks. No tempo que ele acordou do nada ali na tarde, sem saber de onde veio. Exato. Isso foi muito bom, porque né, a gente soltou o podcast tem uns dias aí, e até a gente pegar pra gravar esse podcast, deu tempo de bolar teorias em cima. Lógico. Tá tudo muito... Isso é que é legal, né? Tá tudo muito rápido, né? A impressão que eu tenho é que o James Goss, que é justamente o responsável, né, por Time Lord Victorious, ele costurou de uma forma tão perfeita. E assim, as datas de publicações são muito seguidinhas, sim, né? Sim. É muito assim, tipo, ó, você vai ter essa informação aqui. Aí depois você vai ter essa. A segunda tem a ver com a primeira. Não. Tipo, tá fazendo um sentido, né? Mas veja, quando a gente começou aí a revisar o Defender of the Daleks, se você pegar o podcast, você vai escutar a gente se indagando de quando isso se passa em relação ao ponto de vista do 10º. Por quê? No começo da HQ, fala assim, blá blá blá, ele se encontrou com a 13, eles lutaram com um monstro, não sei o que, e paradoxo, não. Só que o que a gente tem até agora, até hoje, de encontro do 10 com a 13, é único e exclusivamente o crossover dele nos quadrinhos, que se passou ali pro 10º, enquanto ele tava com a Marta, nos anos 60, preso por conta dali do Sleeping Angel. É, exatamente. De Blink e tudo mais. Então, a gente até fala isso no podcast, não faria sentido isso pra ele ser depois desse momento, porque primeiro, ele tá sozinho. Segundo que, pela descrição, não faz sentido, tipo, beleza, o Sleeping Angel é perigoso, Alton é perigoso, né, que são os vilões que eles enfrentam. Isso. Mas, bicho, não vai fazer... Não é um monstro que cria paradoxo desse jeito, tipo... Ficou estranho. Ficou, tá meio situado. E aí eu lembrei de uma coisa, e nesse meio tempo aí da gente soltar esse podcast, a gente ler o anual e gravar e tudo mais, eu vi outras pessoas falando isso na internet também. Então é um pensamento que não é loucura na minha cabeça, tá meio com geral. No inconsciente coletivo. Na perspectiva do 10º Doutor, os eventos de Time Lord Victorious, a gente sabe, né, se passa ali no que eu gosto de chamar de vácuo de Companion, né, que é depois da saída da Donna e, consequentemente, da Gabi, né? Sim. Tipo, é quando ele tá até sem a Gabi, sem a Cindy, sem o Anubis, sem nada. Tipo, sozinhão. Sozinhão ali, já arrumando pro finale dele. É, isso. É nesse vácuo de Companion, mas se passa pra ele depois dos eventos de Doctor Who Comic, que é a próxima HQ que vai ter de Doctor Who. Que vai sair ainda em novembro. Que a gente explicou, né? A publicação nova agora vai deixar de ser anual, fulano, não é fulano. Vai ser só quadrinhos de Doctor Who. Doctor Who Comic. Isso. E Doctor Who Comic vai estrear com um crossover da 13 com o 10º. Isso. Lutando contra os Sidevos e tudo mais. Mas a gente não sabe como essa história vai se desenrolar. A minha teoria é essa. Pro 10º, os eventos de Time Lord Victorious se passa depois do que aconteceu em Doctor Who Comic, que ainda nem lançou. Ainda nem sabemos o que vai ter ali, né? Exatamente. É, com certeza. Então é muito gostoso a gente tentar situar os eventos aí de TLV, não só pro 10º, mas também quando entrar o 9º e o 8º, a gente também vai quebrar a cabeça pra saber de onde eles vieram, né? Tipo, em qual ponto o 8º tá. Como eles vão surgir em TLV, em qual ponto o 9º tá, até porque a gente não sabe quais as implicações que vão ser dessa mudança aí de linha do tempo. Será que a Guerra do Tempo aconteceu? Será que ela não aconteceu? Será que esses Daleks que a gente vê aí,
eles só não sabem da Guerra do Tempo porque ela foi apagada ou porque ainda não aconteceu pra eles. É. Isso a gente falou bastante no último podcast, último. se você não ouviu, vale lá escutar, mas é só pra vocês saberem aí em que terreno estamos pisando. Exatamente. E aí a gente abre ali, né, no comecinho desse artigo escrito pela Melody Malone e ela se apresenta. Eu gosto muito dessa parte. Você, enquanto pessoa que já trabalhou fazendo, tipo, editorial, essas paradas de revista, Não, como é? Editorial nunca fiz, gente. Fiz matérias, né? Editorial já é uma posição mais avançada. Uhum. Mas eu gostei muito no texto dela que ela fala, eu sou arqueóloga, não sei o que, viajante do tempo. Ela fala, devoted wife, né? Sou uma esposa devota. Devotada, né? Loving daughter, né? Que uma filha amada. Filha amada e também, além disso, uma das pessoas mais perigosas que já existiram. Eu adoro as introduções da River Song. O que eu gosto nesse comecinho é que ela fala assim, sou uma esposa devotada ao meu marido e ocasionalmente esposa, Isso, o doutor. Muito bom, eu gostei demais, né? E ali ela explica, né, que tem os tempos sombrios, que isso é tudo lá atrás, que eles estão bem próximos, inclusive, do Big Bang, que é quando surgiu o universo. Ela até menciona, né, que ela já participou do Big Bang. Não, ela falou, já participei de alguns, né, porque a gente sabe, né, o final da quinta, que tem um Big Bang também. Da temporada e tudo mais. E ela menciona os Cthulhu. A gente vai ouvir falar muito dos Cthulhu agora, porque, né, eles são aí, pelo que consta, pelo que parece, né, os grandes vilões de TLV. O que reforça o que a gente falou no último podcast, que os Hond, eles são só uma coisa pra despistar, gente. It's bait. Exatamente. É isca, tipo... É isca. Nunca que eu posso ser errado, talvez a gente vá quebrar a cara daqui a uns meses. Ai, tomara também. Eu quero que minhas teorias sejam maluco, quebradas. Nunca que o vilão dessa mega saga ia ser o cara de barro, sabe? Na moral. Foi o que eu falei. Eles estavam falando dos Hond, e aí aparece um monstro de barro, tipo, what the hell, sabe? E aí ela menciona, né, que eles são os Bringers of Death, né? Aqueles que trazem a morte. Ou seja, pelo que ela explica, lá atrás, no surgimento do universo, não existia morte. Todos os seres eram eternos. Todos os seres não existia morte. O que ela explica é o seguinte. Surgiu os Cthulhu e eles começaram a determinar mortes para várias espécies. Muito legal esse conceito, Isso é muito maneiro, que ele explica assim, que lá atrás, como a Thaís estava falando, não, é muito louco isso. Não existia o conceito de morte. Tipo, os seres... Tudo por exemplo, vivia. porque a gente tem uma galera que se chama Os Eternos. Isso. Mas é porque eu acho que é porque eles claimaram o nome antes. Com certeza. Saca? Porque na época, eles deviam ter outro nome. Provavelmente. Porque todo mundo era eterno, porque não existia o conceito de nada de morrer. Fim. De fim. Exatamente. Exato. O que é meio louco, porque a gente sabe que, por exemplo, né, vai... Na explicação, fala assim, que, por exemplo, os Rachnos estavam lá, que é a raça daquela aranhona lá que causa o grande lance de Runaway Bride. Né? Com a dona e tudo. E é descrito, inclusive nesse anual fala isso, que os Rachnos, eles nasceram com fome. Se eles nasceram com fome, eles consumiam algo. Se eles consumiam algo, algo morria. Exato. Mas tudo bem, às vezes eles absorviam, sei lá, matéria, sabe, do espaço, matéria negra, não sei. Sei lá. Mas, não enfim. Explica também. Isso é muito maneiro. Fala que os Cthulhu são essa coisa ameaçadora porque eles que chegaram no rolê com o conceito de morte. Ninguém sabia o que era isso. Não existia. Eles trouxeram. Não existem. E foi um troço meio que obrigado, assim, eles não ofereceram, eles saíram dando. Exatamente. Tipo, agora é isso, bicho, todo mundo vai morrer. E aí, ele explica no anual, né, que pra alguns povos é algo que foi na hora, assim, pum, morreu. Sem aviso. Pra outros é algo que vai ao decorrer, assim, é só uma... Eles diminuíram a oportunidade de você viver. Então não é que eles iam encostar em você ia morrer. O fato deles terem trazido a morte como conceito faz com que, por exemplo, o ser humano viva até 100 anos, no muito. Pois é, e eles também explicam que em alguns mundos, em alguns planetas, eles fizeram negociações com quem tava lá. Então, tipo, sei lá, eles devem ter chegado lá e falou, fulaninho, quanto você acha que seu povo tem que ter de vida? 100 anos? 200? 1000? É isso. Chegou, bateu essa idade, vai morrer. E ela também explica, né, ali, a Melody Malone, que há defensores dos Cthulhu, porque seria existem um universo... cultos à morte também. Não, e assim, seria um universo muito louco, muito terrível, se tudo vivesse para sempre. Então é como se os Cthulhu fizessem uma regulação do universo, porque faria uma renovação da vida, né? A morte, a vida, para que nada tenha um poder muito absurdo por muito tempo. Isso também, eu até puxo, assim, teoria minha, o lance de Gallifrey, né? O fato deles cheat death, né? Deles enganarem a morte, confere a eles um poder muito grande. Sim. Então,
a morte, na verdade, ela é um limitador de poder dependendo do planeta em que eles estão, né? Exato. E é interessante, né? Porque você vê que, por exemplo, a gente tem a lista, né, as raças que existiam e tudo mais. Não tinha falado já pra você, mas só pra não perder o ponto. A gente tem no meio dessa raça os Eternos. Isso. Né, que a gente conhece, por exemplo. A gente viu aí no Can You Hear Me, a gente conheceu 2 deles, né? Isso. Que, eles brincam com os efêmeros, com as pessoas que morrem e tudo vocês mais. não lembram, é o cara que perde os dedos. Isso, e a mulher do cabelo branco, a Tempestade. Muito né? legal. Inclusive, são eles que estão estampando a matéria, né? É, exatamente. Eles estão ali. E a gente sabe, né, que esse conceito dos Eternos não é de Can You Hear Me. Ele tem... Não, Sempre teve aí, passando por Doctor Who. lá de trás. E o grande lance é que, dentre os Eternos, um dos Eternos é justamente a entidade da morte. Tipo, a morte enquanto personificação. Dona Morte da Turma da Mônica. Dona Morte. É meio diferente, mas essencialmente Também é tem a Dona Morte Morte do New Gaiman. Gaiman. Exato. Isso. Então, da mesma forma que a gente tem Dona Morte, o Gaiman, o Puro Osso e tudo mais, a gente tem ali a personificação da morte no canon de Doctor Who, que é essa Isso. deidade. Aham. Que chega a ser idolatrada por alguns povos, algumas crenças dentro de sociedades, Sim. incluindo até dos Senhores do Tempo, né? A gente tem um grupo ali em Gallifrey que idolatra a morte, a dor, o tempo em si, que são todas entidades, são todos participantes desse grupinho seleto dos Eternos. Acho que vale falar aí quais são os Eternos pra vocês. Sim, é muito legal. A gente tem, bem, tirando esse que a gente conheceu lá em Can You Hear Me, a gente tem a morte, o tempo, a dor, a luz, o Striker, o Mariner, Wrath, Manzel, Agonal e Próspero. Muito legal. Esses nomes não são descritos diretamente na anual, mas a gente sabe que tem. Né? Se eles estão citando os Eternos, são todos esses, entre outros Pois é. também. Além dos Eternos, a gente tem outras raças aparecendo aí, que vai explicando qual é o papel mais ou menos deles ali na época, né, nos Tempos Sombrios, no Dark Times. A gente tem os Eternos, como já falamos, os Rachnos, que é da Aranhona. Isso. A gente tem os Osirianos, Sim. que é muito bacana, que pra quem não lembra, é a galera ali que aparece a primeira vez justamente em Pyramids of Mars. Exato. Quarto Doutor com Isso. Sarah Jane Smith. Que aí tá falando no caso Sutekh, né? Que é quem? O deus da morte. É o cara que traz a morte, que tem o... Ele fala que é o Gift of Death. É A dádiva. a dádiva da morte. Isso. E é muito interessante porque fala assim, que no caso dos Rachnos, os Cthulhu meio que cagaram pros Rachnos. Não é importante. E aí deixaram eles largados. Deixa eles lá. Eventualmente a rainha dos Rachnos, Imperatriz, sei lá, veio parar aqui na Terra, ficou presa, blá blá, E Hanoi foi Bride. No caso ali dos Osirianos, houve meio que uma troca, né? Tipo, eles concederam aos Osirianos, e aí no caso, né, Sutekh tá nesse meio, Sutekh, sim. a dádiva da morte. Só pra não confundir, os Cthulhu são os Bringers of Death, eles trouxeram a morte pra jogada, e os Osirianos, eles tinham, tipo, pedacinhos da morte pra ir distribuindo. Exatamente. É isso. É isso mesmo. Lembrando aí que temos até uma HQ toda baseada no Sutekh, no filho do Sutekh. Ano 2 do 10º Doutor, tem revisado aqui. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Em que a gente tem o filho de Sutekh, que é justamente o Anubis. Anubinho. Virando aí companion do 10º Doutor. Exato. Junto com Gabi e com Cindy. É sensacional, E é muito legal, porque recomendo demais. Tem todo um questionamento sobre, será que é porque ele é filho do pai dele, que ele vai ser como o pai dele? É muito legal a história toda, vale a pena ler se vocês não leram ainda. Muito legal. Entre os outros povos citados aí, temos também os grandes vampiros. Sim, os grandes vampiros, que são ali... Se tem uma piaba que dura tempo... é dos Senhores do Tempo com os grandes vampiros. Eles estavam lá atrás, já teve guerra com eles, já teve hora que teve que chamar eles pra participar de guerra daqui, né? A gente tem ali... A Olistra já teve... Durante a Guerra do Tempo, a merda tava tão grande que ela liberou eles, que eles estavam lá trancadinhos no universo deles, ela liberou eles pra poder lutar do lado dos Senhores do Tempo. Não, também a Guerra do Tempo foi aquela... Nada tinha limites na Guerra do Tempo. Não tinha regras, então, né? por isso que eu acho interessante o fato de mexer com o Dark Times, né, com os Tempos Sombrios, é interessante justamente por conta disso. Porque você traz pra jogada os grandes vampiros, que tem a ver, que teve um momento na Guerra do Tempo que foram usados. Sim. Vai ter Guerra do Tempo sendo bastante usada aqui, em Time Lord Victorious. Então, de repente, a gente vai voltar pra algum momento onde eles têm uma participação mais ativa. Com certeza. Porque assim, isso já tá meio claro, né? O Doutor vai parar no Dark Times. Claro. Ele vai em algum ponto... Isso, inclusive, está descrito no anual. Sim. Né? É justamente a chegada do Doutor nos Tempos Sombrios que vai ocasionar a porra toda. Então assim, vai que ele vai ter aí aparição dos grandes vampiros de forma pesada também, a gente não sabe. Com certeza. Temos também os Demons. Sim, nossos já queridíssimos, queridésimos, Demons é interessante também o jeito que é descrito, que
eles não se bicavam muito, né? Né? Com os Cthulhu, porque, enfim, os Demons, eles têm lá os problemas deles, eles têm as manias de grandeza dele, e os Cthulhu também. No final, só sobrou o nosso querido amigo Azal, que acabou banido aqui pra Terra. Azal! E, claro, por fim, os galifreanos, né? Claro, Sim. Senhores do Tempo aí. Senhores do Tempo, não. Galifreanos exatamente. de forma geral. Lá nos Tempos Sombrios, eles ainda não eram Senhores do Tempo. Ainda não tinha... é pré-Senhor do Tempo. Sim, eles eram galifreanos sem qualquer vislumbre de regeneração. Não tinha Isso. Sociedade dos Senhores do Tempo. Isso é descrito ali. Antes mesmo deles serem Senhores do Tempo de verdade. Exatamente. Outra coisa que a Melody Maloney, ela especifica bem aí pra gente é o visual dos Cthulhu. Eu particularmente achei é verdade. maravilhoso. Achei incrível, assim, sério, gente. Vai estar aí na capa, né, justamente, do podcast. Na capa a gente tem elementos legais. Tem elementos dele, né? E assim... É um hobby enorme, né? Tem capa e tem uns símbolos aqui do lado. Eles têm... Não é bem uma chave, mas é um pendente. Como é que chama isso aqui? Um pendant. Um pingente. É um pingente, isso. É bem grandão, então, mas realmente, assim. eu não tinha visto chave, mas parece uma chave mesmo. Então. E aí, a gente não sabe o que são esses inscrições. símbolos. É muito legal. É um troço meio único, né? E outra coisa que ela fala é que eles escondem a aparência real deles... Porque a bottom half, a parte de baixo... Da cintura pra baixo? Pé de povo. Tentáculos. Úrsula. Úrsula da Ariel. Úrsula, é exatamente. Isso. Então, assim, ninguém sabe como eles são de verdade. Eles usam esses hobbies pra esconderem a sua verdadeira forma. Eu fiquei muito, muito coisada, assim, de querer saber. Será que em algum momento a gente vai ver como eles são de fato? Vai aparecer? Será que ou não é na algo... HQ, ou sei lá, né? Será que não é algo meio, tipo... Que nem Mimikyu, do Pokémon, sabe? Quem olhar debaixo do véu já era. Morre. Morre, porque se eles são os Bringers of Death, às vezes é um troço assim. Sim. O fato de você... Que medo. Se quer fitar eles sem os mantos, te leva à morte. A gente Pode não sabe. ser, te leva à loucura. Então, legal e falar isso da loucura. Leva à morte, não, sei lá. Então, porque tudo que tem tentáculo e é espacial, cósmico, a gente associa em algum ponto a Eldritch Horror, a Cthulhu, Sim. a coisa Lovecraftiana. Isso. E realmente tem isso. Os Elros, os deuses ali, esses deuses antigos de Lovecraft, o Cthulhu é assim, você olhou, você começa a ficar maluco. Isso. Se você olhar demais, você fica maluco e eventualmente você morre. Isso. Será que não é algo assim? Será Cara, que eu super pensei nisso. Até o nome lembra, né? Tipo, Cthulhu. Ó, tá ali, será que não é algo... Ó, Lovecraftianos então, aí, ó. Será que não é algo assim do tipo, que nem você falou agora na brincadeira, mas é real, tipo, fitou eles, você fica louco Morreu. e eventualmente morre. Olhou, morreu. Deve ser. Pode ser mesmo. Às vezes é por isso que eles usam os hobbies. Pode ser, Porque, pode ser. por exemplo... Pra conter o próprio poder. Como é que eles trazem a morte? Sei lá, eles levantam o véu, eles levantam a capa. Uma coisa que é dita aí na anual fala muito sobre toque, né? Que dependendo da sociedade, a gente já tinha comentado antes, pra alguns planetas, os Cthulhu chegavam numa boa e vinham com um acordo, que, por exemplo, foi o caso dos grandes vampiros, né? Eles não chegaram matando geral, eles chegaram meio que tentando fazer negociando. Não foi o melhor das negociatas, né? Fala que os grandes vampiros... O grande lance é que eles passaram a ter que consumir outros seres eternos pra poder sobreviver. E foi assim pra poder que fugir da morte. os vampiros. Muito exatamente. legal, né, cara? Mas até aí, beleza. A gente tem isso. Mas tem povos também que eles chegam assim, não precisa ser esses povos mega conceituados de Dark Times. Povos comuns, os Cthulhu chegavam e falavam, gente, é o seguinte, a gente vai ter que impor um limite pra vocês, beleza? Beleza. Por vezes era isso. E por vezes também é dito que eles aparecem no céu chacinando todo mundo. Dizima geral. E é isso. E acabou. E não tem mais. Então, assim, aí tem esse lance do toque. Às vezes é só um leve toque, às vezes é um expurgo foda. A gente não sabe exatamente como eles levam a morte, mas eles levam. Nós não sabemos a extensão e a forma do poder, né? Como o poder se manifesta, a manifestação desse poder, né? Aí depois nós temos uma sessão muito, muito engraçadinha com Time Squad, que são aí justamente os Daleks envolvidos em TLV, né? Em Time Lord Victorious. A gente já viu alguns, né? Não no Defender of the Daleks tem. E isso é importante também pra deixar pro pessoal, né, que eventualmente se você pegar esses scans por aí, ou até você comprar mesmo a HQ, o anual e chegar... E que vale a pena. Exatamente. Qual o grande lance? Não confunda as zonas aqui da publicação. Quem participou, quem estava presente nos Tempos Sombrios, é só até onde eles falam dos galifreanos. Isso. Ali desde do Cthulhu, óbvio, até os galifreanos.
Daqui pra frente é uma outra sessão desse periódico aí que a Melody Maroney tá fazendo. Dark Times. Que aqui ele tá falando só de quem está participando dos eventos de TLV. Então, assim, não confunda. Os Daleks não estavam presentes nos Tempos Sombrios. Até porque a gente sabe quando os Daleks surgem, quando eles nascem. Eles nascem justamente ali depois da guerra que teve, Khaled e tal. Exato. Eles não estavam nos Tempos Sombrios. Ok. Vamos lá. Quem são eles, né? Temos aí o Time Commander, comandante do Tape, que ainda não apareceu no história. Dalek Time Commander, né? Sempre coloquem Dalek antes de tudo. Temos aí o nosso querido estrategista. O já queridão estrategista. O já companion, né? Dos nossos corações. E é interessante que, assim, sempre que vem falando deles, tem um descritivo, né, sobre. Então, o nome, né, o Time Commander, beleza, a gente já meio que entende que é quem vai lidar com as ações que envolvem diretamente manipulação de tempo. Isso. O estrategista, ele é descrito de um jeito que parece muito com o jeito que a gente descreveu ele quando a gente leu HQ. Exato. Que ele é um Dalek que ele é... Por que ele é tão legal? Já viu muita coisa, é mais antigo. Então, por que ele é tão legal? Porque ele tem uma coisa que os Daleks normalmente não têm, que é esse cunning, essa individualidade dele, essa sagacidade. Tipo, ele tem orgulho, por isso que ele não troca a carapaça. Ele vai de frente com os outros, tipo, ele treta com o doutor, ele treta com o próprio imperador. Exato, entendeu? Muito legal, legal, é bacana. Né? Temos também aí o cientista. Sim, que é o vermelhinho. O executor, executioner. Que essa é a maneira que é o Dalek HAL 9000, né? Que ele é todo preto e tem aquele olho vermelho. Sim. Que aí até é dito que ele é perigosão também. Esses dois, né? Tanto o vermelho quanto o preto, são bem perigosos. Mas uma coisa que eu gostei bastante dessa explicação é que a gente tem... O executor é fácil, né? Não tem Dalek, segredo. Como eu falei, o HAL 9000, né? Atira pra matar e é isso. isso. O cientista aqui me deixou mais intrigado. Porque fala assim que essa casta de Dalek, esse subgrupo de Dalek, eles trabalham diretamente com o Dalek estrategista, que é o nosso amigão. Sim, eles são inteligência, a parte que... Então, estratégica. É dito que eles ficam junto com o estrategista bolando novos planos para erradicar a vida. Tipo, sabe todas as façanhas de Dalek? Quem monta essas estratégias é justamente o estrategista, que aparentemente é um só, é o estrategista. Sim. E mais a galera aí, o grupo de cientistas que tá com ele. Exatamente. E, segundo aqui o texto, diz que pode afetar o futuro e o passado. Porque a gente sabe que Dalek pode viajar no tempo, a gente tem um que é o Time Commander, Exato. Então às vezes as estratégias vão envolver isso, né? Que ele usa o tempo como arma, olha Exato. aí. Muito legal. O que também leva a gente a ficar se pensando, né? Como vai funcionar essa alteração de tempo lá atrás? Porque a gente tá botando tudo na conta do doutor. O doutor vai fazer isso, o doutor vai na Dark Time fazer isso aqui. Às vezes nem é ele. Às vezes são os Daleks. Às vezes é essa aliança profana entre Dalek e doutor. Com certeza. Vai que o cientista chega, porque a gente sabe, eles ainda não apareceram, né? O cientista e o executor, eles ainda não apareceram na HQ. Na verdade, o que a gente vê na HQ só é um monte de Dalek Drone, né? Que até tem aqui, que são... Sim. O Dalek padrãozão, que diz assim... Basiquinho. É o Dalek básico que só obedece ordem. Ou não, né? Ou será que não? Porque na HQ o que a gente viu foi o drone, né? Que é o Dalek padrão, azulzinho cinza. Imperador. O Imperador, que é o cabeçudão dourado, que é o Gold Commander, lá, é o Gold Emperor. É o top of the pops. E o nosso querido amigo estrategista. Agora, o executor, o cientista e o Time Commander, a gente ainda não viu. Ainda não vimos. O Time Commander talvez a gente tenha visto, porque ele é bem parecido com os outros modelos. Mas, enfim, o importante é, o vermelho e o preto a gente não viu. E vale dizer que as garrinhas dele são diferentes também. Não é desentupidor, é garrinha ameaçadora. É muito legal. Talvez a gente vá ver eles no próximo Defender of the Daleks. Sim. Ou talvez seja em toda a miríade de coisas que ainda vai sair. Lembrando que uma das coisas que faz parte da continuidade de Time Lord Victoria são os brinquedos também. Sim. Porque vai vir, tem os bonequinhos e muito provavelmente vai vir algum encartezinho que conta uma história, ou vai vir no fundo da caixa, vai ter algo que vai influenciar no decorrer da história. Sim, tá prometido aí os brinquedinhos da Eagle Moss, terão sim encartes, como sempre tem, né? Sempre tem os encartes, inclusive os encartes da Eagle Moss são ótimos. Eles são bem ricos de informação. Quando saiu no Brasil, inclusive, foi traduzido aqui e tudo mais. Então eles têm bastante informação. E dentro da timeline aí de TLV, sim, está prometido conteúdos exclusivos dentro dos encartes. É que eu digo assim, a gente não sabe exatamente o que vai ter no encarte. A gente sabe que às vezes vai ser só uma caixinha com um texto, às vezes vai ser uma história completa, às vezes vai ser... Não sabe, Eu tô pirando total. Às vezes até uma tirinha de quadrinho. A gente não sabe, entendeu? Um conto. É. Pode ser bastante coisa, né? Tem que esperar pra ver. Sabendo o que a gente sabe do que a gente já tem da Eagle Moss aqui, que foi o que veio, e até do que vem lá fora,
Normalmente esses encartes é dando um passando o personagem. É. Mostra onde ele apareceu a primeira vez, fala o que ele faz e tudo mais. Nesse caso, eu acho que eles vão aproveitar o espaço pra contar uma história também. Com certeza. E aí, provavelmente, vão contar essa historinha desses Daleks que a gente não viu. Com certeza. Que chama mais atenção até do que os Daleks nessa página. E esse é a cereja do bolo. É esse personagem misterioso que encerra aí esse pedaço de Time Lord Victorious dentro da anual, que é o Brian the Wood. Brian Wood. E aí fala, né? Os Wood, vocês sabem, é aquele povo pacato, não sei o que, nananã. Submisso. Aí fala, no começo, há muito tempo atrás, ou há muito tempo na frente, dependendo de onde você tá vendo. Dependendo de onde você veio, eles eram né? escravizados, foram libertos e seguiram a vida feliz. Dentre esses Wood, tinha um que se destacava, que se chamava Brian Wood. Isso. O que é o diferencial dele? Ele tinha um pouco mais de personalidade que todos os outros. Exato. Então, assim, quando ele fala de personalidade, é que ele tem aquela roupinha de mordomo e tal. Sim, tudo direitinho. Alguém pode dizer mordomo, outros podem dizer James Bond. Ele usa um black tiezinho, né? Ele e o lance, elegante. se fosse só isso, só os indumentários, não tinha problema. O problema é que Brian Wood vai ser pedra no sapato pra muita gente. Por quê? Porque é dito que ele tem dupla personalidade. Ele é bipolar. Então, ora, ele é um Woody tranquilão, que vai te trazer o seu chá, ser bonitinho, ser ali um Woody como qualquer outro, friendly Woody, tá, não sei o quê. Sim. E no outro dia, com a acordou de lua virada, ele é um assassino impiedoso que te mata com o Senhor Bola. Exatamente. Que é aquela bolinha que eles usam pra Claro, traduzir. a bolinha do Woody. Que a gente sabe que dá choque. Então, assim, se ele tiver na faceta tranquilona dele, ele é um Woody como todos, amigão, feliz, contente. Se ele tiver na assassina, corre porque ele vai te encostar essa bola e vai te matar. Certeza que é do signo de Gêmeos esse aí. Será? Certeza, com certeza. Porque num dia tá bom, no outro dia mais ou menos. Será que ele, lá na Woodsphere, eles têm signo, eles vê também? Não sei. Será que tem? É porque, né? Vai saber como é a rotação da Woodsphere. Pois é, eu não sei. Tô brincando aqui, né, pois gente? E aí, mas é muito legal o conceito do personagem. Sim, e é muito interessante porque a gente tem o Brian Wood aparecendo na capa do áudio que vai sair do Oitavo Doutor. Isso também não vejo a hora. O que lembra outra coisa também que é válido falar, que eu acho que a gente acabou não falando. A gente tem, dentre as muitas coisas que vai sair, tem esses áudios que vai ter áudio do 10º, áudio do 8º e tudo mais. E vai ter o áudio dos dois mestres. Lembra que a gente comentou? Sim. Que ia sair, que Short é Trips. Isso, que é a história com o mestre do Enlil e a outra short story ali com o mestre do Delgadão. Delgadíssimo. Na capa dessas short stories, a gente tem essas duas variantes do mestre, e no meio tem justamente essa figura encapuzada, que a gente não sabia direito quem era, e agora a gente sabe que é os Cthulhu, que é a morte encarnada. É a morte, né? Então, vai saber como isso vai se desenrolar. Será que o mestre... Se o mestre Kuazal já deu aquilo lá, vamos ver com os Cthulhu, né? Pois é. Tô com medo, tô temerosa, tô nervosa, quero ver o que vai acontecer. Esse eu vou te falar que de todos os pedaços é um do que eu tô mais empolgado. Óbvio, eu tô sendo tendencioso, porque tem o mestre do Delgado, que é o meu favorito, então é óbvio que eu vou estar empolgado pra ver. Exatamente. Mas enfim, da anual acaba que é isso que a gente tem, foi o que eu falei, a gente comentou, né? Não informação, é bastante informação, mas não é a anual inteira. Você não vai comprar o livro todo, vai ver só isso. É um pedacinho. Mas é bacana porque, assim, essa anual ela serve pra gente conhecer todos esses personagens, esses players e potenciais players que pode ter na história. Além de dar várias informações novas que a gente não sabia, que é super importante. Reforça algumas informações. É porque esse anual ela funciona pra quê? Para as pessoas, por exemplo, quem nunca viu nada da clássica e não tem nem ideia o que são os Great Vampires. Ela vai ver. Ou pra quem esqueceu da Arachnos, vai estar lá. Os Irianos. E até pra fazer também dar aquela estigada. Por exemplo, a gente não tinha nada de Brian the Wood e agora a gente sabe como ele funciona. A gente ainda nem viu alguns modelos desses Daleks aparecendo nessa saga. E aqui a gente já tem um pouquinho. Então, ela serve como uma grande vitrine de tudo que tem aqui pra ter em Time Lord Victorious. Por que eu tô dizendo isso? Porque Time Lord Victorious, assim como muitas coisas em Doctor Who, apesar da gente fazer uma ordem de consumo dela, que geralmente é a ordem que tá sendo lançada as coisas, sim, ela não precisa necessariamente seguir nessa ordem. Por quê? Vou dar um exemplo dentro da série. Como você acompanha a timeline de eventos? Do primeiro dia de aventura do primeiro doutor ao último dia de aventura da 13ª doutora. Se você seguir a timeline de eventos do doutor. Mas vamos supor que você queira assistir a série na ótica da River. Nossa Senhora! É diferente. Totalmente por exemplo, diferente. O primeiro arco dela, a primeira história dela, na verdade é a última. última. Então você pode fazer uma outra ordem. Ou, por exemplo, a gente tem aí a Companion, que é tanto do 8º quanto do 6º, que é a Charlie. Isso. A Charlie, ela aparece primeiro com o 8º doutor, numa história do 8º doutor, e tem as aventuras dela. Pra ela,
ela conheceu o doutor ali, como oitavo. Isso. E aí, em dado ponto, ela vai parar no passado e se torna companion do sexto. Olha aí. Então, assim, pra ele, ela foi companion antes, quando ele era sexto. Mas pra ela, pra não. ela, foi depois, porque ela conheceu o oitavo primeiro. Exato. Ponto de vista. Exatamente. E como a gente tem muitos personagens ativos no Time Lord Victorious, você pode seguir os acontecimentos por várias perspectivas. Você pode seguir pela linha do doutor, e aí é um problema, porque tem 3 doutores ativos. Então Exato. a gente tem. Você pode seguir pela ordem do oitavo, Do ou do nono, ou do décimo. que é a que faz mais sentido você seguir até nessa ordem. Aham. Só que já é complicado porque a ordem de lançamento é outra. Que já começamos pelo 10, exato. Pois é. Aí você pode também seguir a linha de acontecimentos no viés dos Daleks. Ou seja, a gente veria o que eles fizeram até eles encontrarem o 10º, ou que eles vão encontrar o 8º, a gente não sabe, ou o 9º, a gente não sabe. Exato. Você pode seguir também pelo viés do futuro. Sim. Então, assim, o que não falta Loucura. é vertente. É. O ideal, claro, é que você consuma conforme vai saindo as coisas, porque por mais que cada pedaço seja num tempo, ela tá sendo lançada assim, então, para consumo, ela é feita para ser consumida assim. Foi aquilo que eu falei, né? Eu acho que o James Goss, ele fez de uma forma, assim, muito interessante. Porque conforme vai saindo, a gente vai ganhando uma informação nova que vai se conectando com o que a gente já viu antes. Então, assim, eu acho legal seguir a ordem de lançamentos. Deve ter um motivo pra ter essa ordem de lançamento. Até porque foi o que a gente falou. É divertido acompanhar a ordem de lançamento com todo mundo. Claro! Porque, Fazer as teorias. como eu falei no último podcast, todo mundo tá perdido junto. Mas, por outro lado, o James Goss também falou em entrevista, que a gente falou aqui no DWBR News, que se você quiser consumir, sei lá, um áudio só, você não vai perder a experiência, porque o áudio, ele vai ter uma história fechada em si. Se Sim. você quiser ler só as HQs, também é uma história fechada em si. Os livros, a mesma coisa. Só que tudo faz parte de um todo maior, entendeu? Agora, não é... A impressão que eu tenho é mais ou menos assim. Não é como se a gente pegar pra assistir só a segunda parte de um two-parter. Aham. Que a história já tá no meio do caminho. É. Não. É pior, na cada verdade. obra de Time Lord Victorious é independente. Então você Sim. consegue compreender de forma Não, independente. concordo, mas você entende que se você pegar só, por exemplo, Defender of the Daleks 1 e 2 pra ler bolas, A história morre ali, né? a história morre ali e ela não faz tanto peso. É. Agora, quando você coloca ela dentro de Desse de um panorama. panorama, aí ela faz sentido. Exatamente. Ou, por exemplo, do que vale você saber o que o Brian DeWood faz se você não vai ler ou escutar o que tem coisa com ele, entendeu? É uma mega saga pensada em ser consumida em sua Totalidade. totalidade, Pois é. exatamente. Até porque nós aqui, claro, sem sombra de dúvida, vamos consumir tudo. Sim. E caso você não queira consumir tudo, você vem aqui ouvir o podcast Pois é. relacionado ao que você mas, não por quer. favor, consuma tudo, né? Consuma tudo. É divertido. É muito gostoso. Eu tô adorando Pois é, esse mega evento. Se você assiste Doctor Who e você tá tendo o privilégio de estar no meio desse furacão, por que não se jogar nesse vento, né? Inclusive, puxando o que eu falei aí no último podcast de TLV, a gente tá carente de série de TV, né? Sim. A gente tá em hiatão, infelizmente. Tivemos uma temporada já esse ano, pré-pandemia. Parece que faz 500 anos, mas foi esse ano mesmo, Cara, tá? é verdade, Foi né? pré-pandemia. E a próxima temporada nem começou a ser filmada por causa da pandemia. Sim. Então a gente não sabe quando vai ter uma 13ª temporada. Ainda então tem outro vamos ponto. aproveitar coisa nova saindo, né? Pois é, tem outra coisa também, né, cara? É o que eu sempre falo, vou repetir o que eu falei no último podcast. Se fosse só série de TV atual, eu estaria preocupado, assim, é aquilo. A série de TV, às vezes, ela perde oportunidade, ela deixa a coisa Opa! passar. A gente tem um Sleep No More e um, sei lá, e um Fear Her no meio das coisas aí. Exatamente. Então sempre vai ter altos e baixos. Quando a gente tá tratando de universo expandido, as As chances regras de você sair mudam, decepcionado é minúscula, porque se tem uma coisa que Doctor Who tem de muito valioso é quadrinho e áudio e livro, Com certeza. né? E eu vou dar E é destaque justamente aí... isso que a gente tem em Time Lord Victorious. Exato. Dando destaque aí maior pra áudio, porque é o que mais tem uma riqueza enorme de obras. Sim, quadrinho também, Titan não E fica a atrás. HQ ultimamente, assim, tá sensacional, né? Tá É. excelente, assim. Pois é. Então- Desde que a Titan pegou, Tá incrível. fica maravilhoso. Então não A deixa de IDW é legal consumir. também, mas a Titan dá show. A Titan tá muito foda, nível de qualidade altíssimo. Pois assim. é. Então, gente, vai lá, consome Vai sem medo. tudo e vem teorizar aqui com a gente, Pois é. não é verdade? Time Lord Victorious é um ótimo meio, é uma ótima porta de entrada pra você que ainda não entrou no universo expandido Sim. e quer começar agora. Então Porra! aproveite. Com certo? certeza. Por hoje é só.
não tem como a gente dar nota pra isso, que é um guia. Mas assim, é um guia muito bem feito. Com certeza. É um guia nota Whittaker. Olha aí. Certo? Tô de acordo. Né? A gente não tem como revisar a trama de uma coisa que não tem trama. Não tem trama. Mas aquilo é um material maneiro, assim. Eu espero que o nosso não demore muito a chegar e que a gente tenha aí, que também não suma nos correios, e que a gente tenha acesso ao resto das páginas. Mas essa parte de Time Lord Victorious já foi bem bacana, assim. Com certeza. Gostei. E também é bom pra ajudar a gente a segurar até o próximo lançamento de Time Lord Victorious, que ainda vai demorar um tantinho, assim, pra chegar. Aí a gente vai saboreando o que tem até agora, por enquanto, né? Exato. Lembrando aí, se você quiser confabular com a gente, teorizar com a gente, participar de toda essa loucura e papear e fazer teoria e tudo mais com a gente, você encontra a gente, você sabe, nas nossas redes sociais. Redes sociais essas, vocês estão carecas de saber, mas é sempre bom repetir, porque vai que você é novo, vai que você começou a escutar um podcast agora. Por conta de Time Lord Victorious. Não é? Então é fácil, você vai lá tanto no Facebook, se é que você ainda entra no Facebook, eu não entro mais, mas enfim, tá lá, existe, quanto no Instagram, quanto no Pássaro, ali, o Pássaro do Dark Times, ele existe desde sempre, porque desde que o Dr. Brasil é Dr. Brasil, tem o Twitter. Você acha todas as nossas redes sociais, por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só começar a seguir se você não segue. Lembrando que a gente tá presente em todas as plataformas de podcast aí, tanto Spotify, quanto iTunes, quanto Deezer, que a gente chegou há pouco tempo, conseguimos, mas estamos lá no Deezer também. E claro, você pode escutar também pelo RSS aí da sua preferência, ou até mesmo pelo site, www.drbrasil.com.br. Mais uma vez eu queria agradecer aí pelo feedback positivo, desde o último, né, a gente teve aí Time Lord Victorious, fez uma galera boa começar a escutar o podcast, pessoas que não escutavam podcast no geral, falar, comecei a escutar o podcast de vocês por conta da saga e tal, tô me amarrando, já tô maratando dos outros, então muito obrigado se você chegou agora, galera. Muito obrigado se você tá aqui há muito tempo e compartilhou nosso podcast, todo e nosso amor, exatamente, leva a palavra do Dr. Who Brasil e do DWRcast por toda a internet, aí por todos os lugares que você vai, de coração, muito obrigado. Sim. E caso você que tá ouvindo aí, caso você que já é aí um fiel que compartilha todos os nossos conteúdos e faz o fã de Dr. Who cada vez ficar mais ativo e compartilha de todo mundo que gera conteúdo, isso é muito importante também. Sim. Se você quiser ajudar a gente de forma mais ativa, e quando eu falo mais ativa é com dinheiros, você pode entrar lá em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e integrar aí esses nossos companions que nos ajudam, por exemplo, a conseguir comprar esse material, esses livros, essas HQs, essas coisas, pra gente revisar na hora e poder trazer coisa pra vocês. Com certeza. Então, a gente fica muito feliz, de coração, com todo o apoio que vem. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Por hoje é só. Vamos agora descansar um pouco, curtir nosso menino Nicholas. Até nosso próximo encontro pra falar de Time Lord Victorious. Sim. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.